Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Esse curso foi desenvolvido para ajudar você a entender e aplicar a Palavra de Deus em sua vida. Estamos estudando uma divisão da Bíblia muito mal compreendida nas igrejas de todo o mundo. Em nosso último programa, vimos o capítulo 12 de 1 Coríntios, em que Paulo discute a natureza e função do Espírito Santo na igreja. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14 desta carta, em que Paulo tratou de problemas muito semelhantes aos problemas que temos hoje em dia. A igreja de Corinto era uma igreja carismática. Nela havia os dons do Espírito, como de línguas, profecias e milagres. Nos capítulos 12, 13 e 14, percebemos que Paulo estava tratando de problemas que muitos pastores enfrentam hoje. Algumas pessoas que têm o dom de línguas correm o risco de se acharem melhores do que outros cristãos que não têm. Elas acham que o dom de línguas é como se fosse uma credencial. Quer dizer, se você não fala em línguas, é porque você não é cheio do Espírito e não é espiritual. Estudando o dom de línguas, no capítulo 14, questionamos: será que o dom de línguas é a experiência que todo cristão tem que ter? Algumas pessoas em Corinto diziam que sim, só que é um engano. Mais do que isso, é uma heresia. E Paulo combateu esse problema nos capítulos 12, 13 e 14. Fica claro que este era um dos problemas combatidos por Paulo e hoje nós também enfrentamos o mesmo tipo de problema quando há a manifestação dos dons do Espírito na igreja. Primeiro, Paulo tratou da discriminação. Algumas pessoas tinham recebido algum dom do Espírito e discriminavam aqueles que não tinham. Isso levava a outro problema, o da depreciação. A pessoa que não tinha recebido nenhum dom ficava insegura e reagia depreciando o que o Espírito Santo estava fazendo na igreja. Isso levava à desvalorização. A desvalorização levava à divisão. Obviamente, a divisão levava e ainda leva ao desmembramento da igreja. Isso acontecia naquele tempo e acontece hoje também. E por causa da discriminação, a depreciação, a desvalorização e por causa da divisão, essas pessoas não permanecem no corpo ou na igreja por muito tempo. E são tratadas como cidadãos espirituais de segunda classe. Quando digo que Paulo tratou de assuntos referentes às funções do Espírito Santo, nesses 3 capítulos, obviamente estou resumindo o texto. Para Paulo, não está certo ser ignorante em relação aos dons espirituais. Você tem de saber o que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo e como ele atua. Outra atitude em relação ao Espírito Santo que não é certa é a de ignorar os dons do Espírito Santo. Conheço muita gente que conhece tudo o que as Escrituras dizem a respeito das funções do Espírito Santo, mas não querem nada com isso. Não pregam, nem ensinam a respeito, e não tomam posição em relação a esse assunto. Essas pessoas nem chegam a mencionar o assunto dons do Espírito, porque é polêmico, e elas não querem problemas para o seu lado. Aí ficam em silêncio, não falam nada sobre isso. Aí ignoram o assunto do Espírito Santo, e acabam agindo como se esses 3 capítulos da Bíblia nem existissem. Eu conheço gente que gostaria de arrancar os capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Arrancar da Bíblia, porque acha que eles trazem muita divisão à igreja. Mas, se alguém fizer isso, vai arrumar encrenca para o seu lado. E se você quiser entender como o Espírito Santo trabalha, quais são suas funções e ser um canal de atuação do Espírito Santo,
tem que decorar esses 3 capítulos e ser craque neles, porque Paulo foi completo em sua abordagem a respeito das funções do Espírito Santo. Não se pode ignorar as funções do Espírito Santo. Paulo também diz que não se pode idolatrar certas manifestações do Espírito Santo. Era outra coisa que estava acontecendo na igreja de Corinto, principalmente com o dom de línguas. Alguns deles estavam idolatrando o dom de línguas e excluindo outros dons espirituais. Os coríntios também cometiam outro erro, desta vez relacionado à iniciação dos dons do Espírito Santo. As manifestações do Espírito Santo foram chamadas de dons. Existe, por exemplo, o dom de prestar ajuda ou o dom de dar. Esta manifestação é motivada pelo Espírito Santo no coração daquele que dá ou que presta ajuda, não no coração daquele que quer ajudar ou que quer receber algo. Imaginem que eu comece a espalhar que eu quero ganhar um terno novo e que no final eu consiga que alguém me dê um terno novo no meu aniversário. Vocês acham que essa doação foi feita pelo Espírito Santo? Claro que não. A ideia de dar alguma coisa nasce no coração do doador e não no coração de quem recebe. Ora essa, se eu começar a dizer por aí, meu terno está feio, só tenho um terno, vou acabar ganhando um terno. E não foi o Espírito Santo que colocou no coração de alguém para me dar esse terno, não. Na verdade, essa doação acaba sendo uma grande surpresa para quem recebe, porque nasceu através do Espírito Santo no coração de alguém que sentiu de doar, não porque eu falei. Observe que Paulo fala que os dons são dados pelo Espírito conforme a sua vontade, não conforme o que você quer. Podemos até desejar ter um dom ou outro, mas não podemos dizer ao Espírito Santo, ei, eu quero receber este ou aquele dom. Os dons do Espírito Santo acontecem como uma surpresa para aquele que recebe. Se Deus quer lhe dar algum destes dons, você vai receber. Ele chegará até você. A ideia de você possuir algum dom vai brotar no coração do doador, o Espírito Santo, e será como uma surpresa para você. Você entendeu o que eu quis dizer sobre a iniciação destes dons? Paulo também diz que não devemos tentar fazer imitação dos dons espirituais. Eu acho patético o que acontece com alguns grupos carismáticos que pressionam as pessoas a terem dons para que façam parte do grupo. Essas pessoas se sentem tão pressionadas que acabam até fingindo que receberam algum dom. Elas sabem que não serão aceitas como uma pessoa espiritual até que tenham um dom, mesmo que seja uma imitação. Sabe, isso é muito triste que aconteça. Não precisamos imitar nenhum dom, nem fingi-lo. Este era outro problema relacionado às funções do Espírito Santo. Depois do capítulo 12, Paulo inicia o maravilhoso capítulo do amor. E depois de falar sobre o caminho ainda mais excelente e muito melhor do que dons espirituais, Paulo começa a falar no capítulo 14 sobre os dons espirituais no corpo de Cristo. No capítulo 12, ele falou sobre os dons espirituais como evidência do Espírito Santo sobre nós, ungindo-nos. Qual é a evidência da unção do Espírito Santo sobre um crente? Os dons espirituais. No capítulo 13, Paulo falou sobre a evidência do Espírito Santo nos enchendo e vivendo dentro de nós. O amor. E no capítulo 14 ele fala sobre a ordem que deve prevalecer entre nós, quando o Espírito Santo é derramado sobre nós e em nós. Qual é a evidência de que um grupo tem a unção e o poder do Espírito Santo? Ordem no seu meio. Esta ordem é descrita no capítulo 14. Pouco se escreveu sobre ordem na igreja. Você pode até ficar meio confuso se resolver participar de cultos em diferentes igrejas por algum tempo. Talvez você fique se perguntando, afinal, quem está certo? Metodistas, presbiterianos, batistas, episcopais, igrejas avivadas? A Bíblia não fala muito sobre ordem de culto. A única coisa que Jesus disse referente à ordem na adoração na igreja foi quando instituiu e deu as instruções referentes à Eucaristia ou à Santa Ceia, a ceia do Senhor.
Isso foi tudo que ele falou sobre ordem no culto. No capítulo 14 de 1 Coríntios é um texto muito importante sobre esse assunto. Paulo começa dizendo: portanto, que diremos, irmãos? Ele começa perguntando como deve ser. E aí ele mesmo responde: tudo seja feito para edificação da igreja. Sem dúvidas, o problema com o qual Paulo estava lidando era o dom de línguas. Ele cita a palavra línguas 16 vezes. Ele não diz que o dom de línguas não serve para hoje. Ele afirma que ele mesmo falava em línguas, mais do que todos da igreja de Corinto, e que é bom falar em línguas. Ele diz que falar em línguas é a experiência de alguns crentes, mas não é sinônimo de espiritualidade. É óbvio que ele não proíbe ninguém de falar em línguas. No final do capítulo ele diz assim: tudo deve ser feito com decência e ordem. Alguns podem dizer: vocês ouviram isso? Decência e ordem. E aí outro grupo responde: mas também diz, deve ser feito. Você ouviu? Deve ser feito. A Bíblia diz que tudo deve ser feito com decência e ordem. Paulo desestimulou o uso do dom de línguas quando a igreja está reunida. Ele não proibiu. Não, mas ele desencorajou. Ele estabeleceu algumas regras para que o dom de línguas seja exercido numa reunião. Mesmo o assunto sendo o dom de línguas, não devemos nos esquecer do conceito de que um membro do corpo de Cristo deve edificar os outros membros e que tudo deve ser feito para edificação. Isso é falado mais de 40 vezes no capítulo 14 de 1 Coríntios. O que deve prevalecer entre nós é que um deve edificar o outro. É isso que deve prevalecer quando há manifestação de línguas. E por isso Paulo diz que ninguém deve falar em línguas se não houver quem interprete. Quando você fala em línguas e não há interpretação, você se edifica, mas e seu irmão? Tudo deve ser feito para edificação, é o que Paulo enfatiza. Bom, o fato é que precisamos buscar um equilíbrio com relação a esse assunto. Eu fico impressionado em ver quanta gente vai para um extremo radical ao invés de buscar o equilíbrio ensinado na Bíblia. Quero desafiá-lo a ler esses capítulos e resumi-los, procurar escrevê-los nas suas próprias palavras. Fazendo isso, você vai descobrir que Paulo não proibiu a manifestação de nenhum dom do Espírito, incluindo o dom de línguas. Ele não proibiu ninguém de falar em línguas. Ele só disse que tudo fosse feito com decência e ordem. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.